O terror psicológico é aquele que brinca com a nossa imaginação. É aquele tipo que praticamente nos obriga a se colocar em situações desconfortáveis através de significados que não estão bem explícitos. É a incerteza de alguém estar nos observando em um canto escuro do nosso quarto. Ou é aquele calafrio quando assistimos aquele filme de terror onde um doutor psicopata faz um experimento macabro com algumas pessoas. Ou talvez aquele outro filme em que alguns milionários pagam fortunas a uma organização criminosa para torturar seres humanos por diversão. Quando somos crianças, nos enrolamos em um cobertor com o objetivo de nos proteger de monstros que criamos em nossas cabeças, mas então nos arrepiamos ao ver essa barreira ser quebrada diante dos nossos olhos pela arte. Apesar do terror psicológico ser uma forma de sofrimento, ela é colocada como a essência de várias formas de arte e entretenimento, e acabamos por consumi-lo voluntariamente, por diversão. Por algum motivo, temos a urgência meio contraditória de experimentar o perigo e o sofrimento. Mas por que isso é tão popular? Por que o terror é um sucesso no mundo da arte? Por que as pessoas consomem sofrimento? E o mais importante, porque as ilustrações assustadoras de Stephen Coyle cumprem seu propósito com maestria, logo depois da vinheta. Stephen Coyle é um artista austríaco que produz ilustrações na categoria Horror Concept Art. Mas antes de me aprofundar sobre esse artista, vamos falar um pouco sobre o Concept Art, ou arte conceitual em português, que hoje é essencial para o mundo do entretenimento. Basicamente, a arte conceitual consiste em criar uma personificação de algo que visualmente não existe. Pode ser uma ilustração, escultura, pintura, etc. A arte conceitual é usada em filmes de ficção científica, terror e fantasia para criar e recriar conceitos de monstros, criaturas, fantasmas e qualquer outros tipos de seres, ambientes, roupas ou outros elementos imaginários. Por exemplo, na série Game of Thrones, nós vemos dragões que são criaturas que já possuem um conceito existente, mas nesse caso, esses dragões foram feitos com uma aparência mais realista, e até o modo que eles se movimentam lembra algum tipo de réptil. Por outro lado, no filme Como Treinar o Seu Dragão, nós temos o Banguela, que é um dragão mais cartunesco e infantilizado para que, mesmo no conceito da animação, é visualmente mais poderoso e muito mais estiloso que os outros dragões. Grande parte das vezes, o trabalho do artista conceitual é criar o design de um personagem do zero, baseado em definições do roteiro, e geralmente essas definições não são muito específicas. Buzz Lightyear, que é um dos personagens mais memoráveis da animação moderna, foi descrito no roteiro do primeiro Toy Story desse jeito. Nós vemos Buzz como Woodville, um boneco espacial aparentemente caro, coberto de botões e adesivos dos pés à cabeça. O seu imponente tamanho de G.I. Joe se ergue em posição heróica no centro da cama, de costas para Woody. Foi a partir dessa descrição que os artistas conceituais criaram tudo o que conhecemos sobre a aparência de Buzz Lightyear. As artes de Stephen Coyle têm como função invadir a criatividade do espectador e nos fazer imaginar uma história inteira por trás daquela situação. E na maioria das vezes, nossa imaginação passa por caminhos bem obscuros. Começando por uma imagem simples, algo que parece uma manhã bem cedinha, uma casa queima ao fundo enquanto no primeiro plano, uma galinha com os olhos tão claros como as chamas nos fazem querer pensar que ela é responsável pelo desastre. Como se ela tivesse chegado ao sucesso maligno em incendiar aquela casa e todos que dormiram lá pela última vez naquela noite anterior. Bem sutil, né? Algumas começam a deixar de ser sutil quando vemos um gatinho que tranquilamente olha para a entrada do esgoto, cujos monstros que ali habitavam saem novamente para caçar. O que podemos dizer facilmente pelo rastro de sangue fresco de um corpo que foi brutalmente arrastado para aquele local. O gatinho aparece sentado, tranquilo, como se soubesse que ele não era uma presa para aqueles monstros, e que eles se alimentam preferencialmente de humanos. O terror em suas artes não está ligado apenas a galinhas amaldiçoadas e monstros sanguinolentos que se abrigam no esgoto. Talvez uma imagem inocente pode causar tanto pavor quanto outras, quando olhamos fixamente para alguns detalhes. Observe essa cabana na neve, aparentemente reconfortante, cercada por pinheiros e uma árvore de Natal. Ela transmite aquele espírito de uma das minhas épocas favoritas do ano. Mas ao olhar a imagem toda por trás de toda a floresta de pinheiro, podemos ver uma metrópole futurista, com veículos flutuantes e prédios gigantescos. Um deles apresenta o número 13 como se aquele fosse um tipo de base militar intergaláctica, e que provavelmente aquele planeta foi selecionado para ser algum tipo de ponto estratégico,
Com isso, futuramente, aquela família daquela casinha aconchegante está em um estado de perigo constante e que em um curto período de tempo eles não estarão mais lá. Posso estar viajando demais na maionese, mas existem tantas hipóteses e cenários que ficamos um bom tempo analisando os detalhes e tentando decifrar o que acontece por trás de todo aquele contraste, onde no primeiro plano temos um típico conforto de uma casinha na floresta, na época de Natal, e no segundo plano temos um típico cenário cyberpunk, futurista, pós-apocalíptico de uma civilização em guerra. O portfólio de Stefan é bem vasto, com os mais diversos cenários, elementos cotidianos que se misturam com situações macabras, e todas possuem histórias ocultas e mórbidas que causam um certo desconforto de se ver, especialmente se estivermos sozinhos numa sala ou num quarto escuro. Mas ao mesmo tempo sentimos uma certa satisfação, totalmente contraditória, uma satisfação que nos faz querer continuar vendo, mesmo que isso cause algum tipo de repúdio. Bom, vamos dar uma olhada nisso. Há quem diga que gostamos de terror ou situações medonhas justamente porque o medo serve como uma forma de proteção. Sem o medo, teríamos muito mais chances de escalar uma montanha sem equipamentos de segurança, ou até se arriscar a montar em um leão no safari na África. Inclusive, situações assustadoras como montanhas russas ou assistir um filme de terror no cinema se torna mais prazeroso quando estamos acompanhados de um amigo, namorada, esposa, etc. De acordo com a doutora Margie Keir em seu TED Talk Por que Gostamos de Nos Assustar, o medo é algo que une as pessoas. Quando dois ou mais indivíduos estão a passar juntos por uma situação em que eles sentem medo, existe uma identificação mais sincera de empatia por um ser humano que tem as mesmas fraquezas que você. Assim, essas pessoas se identificam como iguais. Outras teorias dizem que o nosso gosto por terror e nosso prazer por sentir assustado tem a ver com o fato de que nosso estado de alerta constante nos faz conectar com o agora, deixando de lado ansiedades do futuro e arrependimentos do passado. Isso explicaria nosso prazer pela sensação do medo. Mas e quando sentimos atraídos por coisas repulsivas, destrutivas e que nos causam arrepios? Por que alguns de nós se sentem estranhamente satisfeitos com ilustrações como as de Stefan Koidl, mesmo que não tenha necessariamente ninguém por perto? Se a gente quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, devemos partir para a psicanálise e analisar as teorias de Sigmund Freud sobre algo chamado pulsão de morte. Para Freud, todos os processos mentais estão encadeados. Isso significa que tudo que sentimos, pensamos ou lembramos não aparecem do nada em nossa mente consciente. Ou seja, aquelas sensações que muitas vezes parecem ser inéditas, não são inéditas de verdade, mas elas estavam no inconsciente e algo fez elas aparecerem no consciente. A mente é composta por 3 níveis de consciência. O consciente, que é tudo que estamos cientes, claro. O pré-consciente, que são sentimentos e memórias que podem ser acessadas e trazidas facilmente ao consciente. E o inconsciente, onde existem informações que simplesmente não podem ser lembradas, como por exemplo os traumas e as pulsões. As pulsões são manifestações mentais dos instintos físicos. As pulsões estão totalmente ligadas com a satisfação, mas cuidado, não confunda a satisfação com o prazer, mas a necessidade de satisfazer ou neutralizar uma tensão. De acordo com Sigmund Freud, todas as pulsões podem ser classificadas em 2 categorias: pulsões do eu e pulsões de morte. A pulsão de morte seria os nossos instintos mais determinantes e essenciais, e a pulsão do eu seria uma manifestação da pulsão de morte quando encontram objetos do mundo simbólico, ou seja, na linguagem. A estagnação, destruição e isolamento são consequências da pulsão de morte que não encontram um objeto simbólico no mundo, pois o consciente é a linguagem, e a linguagem é formada por símbolos. Veja um exemplo simples. Imagine que você queira fazer um desenho. Sinta muita vontade de fazer uma ilustração bem bonita e detalhada. E não apenas isso, você queira fazer uma coleção de 10 ilustrações. Esse desejo de produzir é a pulsão do eu se manifestando em você, pois se trata de uma criação, realização. Agora imagina que depois disso você sinta uma preguiça muito grande. Então você olha para o seu Instagram e vê muitas pessoas fazendo desenhos incríveis. E você acaba desistindo porque você nunca vai chegar naquele patamar. Isso seria um exemplo de como a pulsão de morte se manifesta. Isso pode explicar por que algumas pessoas gostam de sentir medo voluntariamente. Quando flertamos com o repugnante, medonho e destrutivo, nós estamos, na verdade, nos movendo em direção a um certo sentido essencial humano, um desejo de levar a vida a um estado inorgânico. A pulsão de morte é inevitável, pois ela e a pulsão do eu vivem um constante ciclo que nunca se resolve. De acordo com um artigo da revista Psychology Today, a forma mais saudável de lidar com a pulsão de morte é reconhecê-las e canalizá-las para fora. Quando as pessoas canalizam o instinto de destruição para dentro de si, elas
elas entram em um estado de autossabotagem, que as leva à depressão e posteriormente ao suicídio. Lugares do mundo com muitas guerras têm taxas de suicídio bem baixas, pois o terror que elas já experimentam acabam sendo uma forma involuntária de canalizar sua pulsão de morte para fora. O oposto também ocorre em países mais seguros e economicamente mais desenvolvidos. Nesses lugares, as taxas de suicídio são bem maiores, pois a mente tem mais espaço para exercer a autodestruição. Então, os filmes de terror, mansões assustadoras de parque de diversão e pinturas macabras são formas mais, entre aspas, seguras de canalizar e significar a pulsão de morte. E por causa disso, passar algum medo com as pinturas de Kodo pode ser até bem saudável. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixa seu like, considere se inscrever e deixe um comentário sobre o que você achou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.